De 1231 a 1256, os mongóis consolidaram seu controle sobre a Pérsia, mas enfrentaram dificuldades sobre a vastidão de seu território, que contava com mais de 20 milhões de quilômetros quadrados, sendo o maior império contínuo da história. Esse é o segundo maior império da história, sendo superado apenas pelos britânicos, que existiu cerca de 600 anos depois. Na Pérsia, os generais mongóis, como Shonakhyar e Dusha Daishu, governaram a Pérsia como representantes da corte mongol em Karakorum. Daishu tentou expandir a influência mongol na Anatólia, chegando a enfrentar os turcos na Batalha de Kosepak em 1243 e expandir o domínio mongol sobre a Anatólia e sobre os turcos. Porém, as coisas ainda eram difíceis na Pérsia, com várias rebeliões e desafios ao poder mongol. Então, em 1253, o Khan mongol Mongke Khan ordenou a seu irmão, Hulagu, que marchasse para o Irã, para a Pérsia, e consolidasse o poder mongol de uma vez por todas na Pérsia, e em troca ele seria recompensado com terras naquela região, governando como representante de campo lá. Então, entre 1253 a 1256, os mongóis realizaram campanhas sistemáticas na Pérsia. Em 1256, os mongóis destruíram as fortalezas da Ordem dos Assassinos Nizáridas, incluindo Alamut. Disso, ele fundou o Ilkhanato Mongol na Pérsia em 1256, e o Ilkhanato duraria por cerca de 80 anos. E retou a Pérsia, parte da Ásia Central e a parte mongol da Anatólia. E Hulagu passou a chamar Hulagu Khan, ou rei ou imperador Hulagu, que é Khan em mongol. Como Khan dos mongóis do Ilkhanato da Pérsia, Hulagu buscou a subjugação do califado abássida, a submissão ou destruição dos estados aiúbidas na Síria e a destruição do sultanato mameluco no Egito, que eram as principais forças do Oriente Médio na época. Hulagu marchou com o maior exército mongol reunido e iniciou suas campanhas contra os abássidas. O exército mongol partiu para Bagdá, capital dos abássidas, em novembro de 1257, e a Sitia. Hulagu exigiu a rendição de Bagdá, mas o califa Al-Mustazim recusou, e o cerco da cidade durou até fevereiro, por 4 meses. Então, em 13 de fevereiro de 1258, os mongóis invadiram e iniciaram uma semana de destruição sobre Bagdá. E a grande biblioteca de Bagdá, contendo milhares de documentos históricos de livros que variavam de medicina, filosofia, história, astronomia, foram totalmente destruídas. Os mongóis realizaram massacre com os árabes de Bagdá, a ponto de manuscritos árabes da época dizendo que o rio Eufrates e o rio Tigre ficaram vermelhos de sangue. Em 1258, a estimativa de mortos pelos mongóis Hulagu Khan variam de 90 mil a 200 mil mortos. Outras fontes vão para 1 milhão de mortos. Os mongóis saquearam, destruíram casas, edifícios, mesquitas, palácios, bibliotecas, hospitais e entre outras coisas, e não deixaram praticamente nada em pé em Bagdá. E a cidade permaneceria assim por 8 séculos. O califa Al-Mustazim foi capturado e forçado a assistir seus cidadãos serem mortos pelos mongóis, e suas mulheres estupradas, e sua cidade destruída. Em seguida, o califa foi morto, atropelado por cavalos mongóis, que era o modo de execução real da época, do estilo mongol. Após isso, os estados menores da região, vendo a destruição do estado mongol sobre os abássidas, decidiram se submeter ao domínio mongol,
junto a alguns estados cruzados da Antioquia, por exemplo, e da Armênia, da Cilícia, já que viram que o que os mongóis eram capazes de fazer, quem os desafiava. Com isso, os mongóis se voltam para a Síria em 1259, conquistando os Aiúbidas sírios. Damasco e Alepo, as grandes cidades sírias, foram tomadas em 1260. Com isso, Bagdá destruída e Damasco enfraquecida, o centro do poder islâmico na época mudou para o califado, para o sultanato mameluco, para o Cairo, capital mameluca, que seria o centro do Islã até 1517, onde o sultanato seria extinto. Então, Hulagu ameaçou os mamelucos, exigindo a sua subjugação imediata ao domínio do Ilkhanato. Porém, ele parte para a Mongólia, resolver um atrito após a morte de seu irmão, Mongol Khan. Então, os mamelucos se preparam para a batalha, vendo a chance contra os mongóis. Então, os mamelucos seguiram para a Palestina, chegando à fonte de Gupias, Ain Jalut, em árabe, no vale de Jezreel. Aí foi travada a batalha de Ain Jalut. E lá, os mongóis conheceriam a sua primeira derrota, perdendo 12.000 soldados, todo o seu exército, para os árabes mamelucos. Na Mongólia, após a ascensão de Kublai Khan, irmão de Hulagu, retomou suas terras em 1262 e planejou se vingar dos mamelucos. No entanto, Birke Khan, um dos netos de Gengis Khan, um muçulmano convertido, que se irou com o que ocorreu em Bagdá em 1258, inicia uma série de ataques aos territórios de Hulagu, liderados por Nogai Khan. Nogai derrota Hulagu quando ele tentava invadir o norte do Cáucaso em 1263. Essa foi a primeira guerra aberta entre os mongóis e sinalizou o fim do Império Mongol unificado. Hulagu era amigável aos cristãos, já que ele via os cristãos como inimigos naturais dos muçulmanos. E sua mãe era uma cristã. A esposa favorita de Hulagu, Dokuz Khatun, também era cristã. Nisso, Hulagu enviou várias comitivas diplomáticas para a Europa, na busca de uma aliança contra os mamelucos muçulmanos. Apesar disso, nenhuma aliança com os europeus foi realizada. Porém, a sua política abriu a Pérsia para a influência europeia do oeste contra a influência budista no oriente. Porém, seu reinado foi tolerante com os persas locais muçulmanos. Hulagu patrocinou Nasir al-Din Tusi nas suas pesquisas no Observatório de Maraga. Hulagu morreria em fevereiro de 1265 e ele foi seguido por seu filho Abaqa Khan. Abaqa Khan selecionou e definiu a sua capital em Tabriz como a capital oficial do Ilkhanato. Desde os anos de Hulagu, os mongóis do Ilkhanato estavam em guerra com os mongóis da Horda Nogai. Isso também continuou no reinado de Abaqa. A Horda Nogai se aliou aos mamelucos. Conflitos seguiram também com a Horda Dourada, liderada por Baqi Khan, e se encerraria somente em 1267 com a morte de Baqa. Então o grande Khan, Kublai, tentou impedir uma guerra interna. E o novo Khan da Horda Dourada, Mongkyak Timur, não lançou uma invasão ao Ilkhanato mongol. Porém, em 1270, o Khanato Chagatai tentou anexar o Ilkhanato mongol. Porém, Abaqa foi capaz de lançar uma defesa bem-sucedida. Em 1271, ele retalhou, enviando um exército contra o Chagatai. Eles saquearam Bukhara e terras vizinhas. No ocidente,
Abaca Khan seguiu as políticas de seu pai e tentou uma aliança anti-mameluca muçulmana com os europeus, se comunicando com o Papa Clemente IV entre 1267 a 68. Em 1274, Abaca enviou embaixadas à Inglaterra em busca de uma aliança para deter a força mameluca. Foram feitas 2 outras tentativas de embaixadas diplomáticas, em 1276 e em 1277. Em 1271, quando os ingleses iniciaram uma cruzada contra os mamelucos, os mongóis enviaram cerca de 10.000 soldados mongóis para ajudar e devastar Alepo para o sul. Porém, a cruzada inglesa falha e os ingleses recuam. E já no fim do ano, o exército do Ilkhanato havia recuado. E em outros meios, durante o seu reinado, o Ilkhanato passou por uma persianização de sua cultura. E apesar de ser budista, como a maioria dos mongóis na época, ou tengrista, religião nativa dos mongóis, Abaca Khan reinava sobre muçulmanos, persas. Porém, esporadicamente, eram feitas umas perseguições aos islâmicos muçulmanos, porque eram associados aos mamelucos, o maior inimigo do Ilkhanato. Porém, durante o seu reinado, muitos aristocratas mongóis começaram a adotar o Islã devido à influência da Pérsia islâmica. Abaca apoiou o trabalho dos cientistas persas e patrocinou o Observatório de Mágara. Sua capital, Tabriz, se tornou um centro de comércio e de cultura. O comércio a partir da Rota da Seda foi incentivada com a construção de estradas que cruzavam o Ilkhanato. No âmbito militar, entre 1280 e 81, foi iniciada uma guerra contra os mamelucos. Porém, em 30 de outubro de 1281, o Abaca Khan foi derrotado pelos mamelucos na Batalha de Homs. Em 4 de abril de 1282, Abaca morre de cirrose. Ele foi sucedido por seu irmão Tekuder Khan. Tekuder se converteu ao Islã, porém ele se envolveu em uma guerra interna contra seu sobrinho Argun, filho de Abaca, e Argun o derrota, o depõe e executa em 1284. Argun iniciou uma política de centralização dentro do Ilkhanato, prendendo nobres rebeldes. Em maio de 1289, ocorreu uma revolta em Khorasan, que foi suprimida em 1290. Externamente, ele entrou em vários conflitos com os militares da Horda Dourada. Ele foi o terceiro Khan a tentar uma aliança com a Europa. Ele teve algum êxito limitado. Em 1290, Argun lançou um programa de construção naval em Bagdá para a campanha contra os mamelucos. Porém, em março de 1291, Argun morre. Porém, uma guerra civil eclodiu após sua morte entre seus filhos Khatun Khan e Baidu Khan, que só foi acabar em 1295 com a ascensão de Ghazan Khan, outro filho dele. Ghazan se converteu ao Islã, marcando uma virada para a religião dominante dos mongóis na Ásia Ocidental. Externamente, Ghazan realizou uma paz com a Horda Dourada, mas a casa de Ogedai e o Chagatai continuaram a ser um problema central na Ásia Central. Em 1296 foi iniciada uma guerra entre o Chagatai e o Ilkhanato. Internamente, houve uma série de revoltas e Ghazan vence. No Oriente, Ghazan manteve bons laços com o Kanato de Yuan na China. Sobre Ghazan foi produzida uma história dos mongóis e sua dinastia, o Shamir al-Tawahiri, ou História Universal, e ao longo de vários anos, a obra cresceu para cobrir
toda a história do mundo, desde a época de Adão. Ghazan tentou também abrir contatos com a Europa, em busca de uma aliança contra os mamelucos. Em 1299, Ghazan marchou para a guerra contra os mamelucos. Ele tomou Alepo no Natal de 1299. Os mongóis derrotaram os mamelucos na batalha de Wadi al-Khazandar. Damasco foi capturado em janeiro de 1300. Em fevereiro de 1301, os mongóis avançaram contra os mamelucos com uma força de cerca de 60 mil soldados. Mas os mamelucos defenderam e vencem. O ano de 1302 foi dedicado a tentar uma aliança com os europeus. Em 1303, surgiu outro confronto com o Kanato Chagatai e os vence. Nisso, ele se vira novamente contra os mamelucos, mas os mongóis foram derrotados na decisiva batalha de Majd al-Safar em abril de 1303, o que impediu a dominância do Ilkhanato sobre a Síria e sobre a Palestina. Internamente, Ghazan começou a reutilizar terras selvagens para cultivar trigo, apoiando fortemente o uso e a introdução de safras do leste asiático. Foi construído durante seu reinado albergues, hospitais, escolas, madrasas e postos. Junto a isso, ele reformou o sistema fiscal, colocou uma moeda sobre o Ilkhanato, o dinar Ghazani. Porém, Ghazan morreria em 11 de maio de 1304 e foi sucedido por seu irmão, Ojedai Khan. Ojedai seguiu com as políticas de Ghazan, incentivando o comércio e a agricultura. Ele deu continuidade ao patrocínio do Observatório de Marga. Ele também construiu uma nova capital, Sultaniya, no atual Irã, onde ele ergueu o mausoléu de Ojedai. Ojedai é famoso por suas conversões religiosas extremamente rápidas. No início de sua vida, ele era um cristão nestoriano, depois adotou o Islã xiita, e em 1310 ele se converteu ao xiismo. Nisso, ele tentou impor a inscrição e a inclusão do nome dos 12 imãs xiitas nas orações públicas, mas enfrentou forte resistência da população sunita e da elite persa e mongol. Apesar da sua conversão, Ojedai não conseguiu transformar o Ilkhanato em um estado xiita, e a maioria dos persas seguiu sendo sunita até o século XVI e XVII. No âmbito militar, entre 1312 e 1313, Ojedai tentou reconquistar a Síria, os mamelucos, mas sua campanha falha. A sua conversão ao xiismo pôs o Ilkhanato na beira de uma guerra civil iminente. Com sua morte em 1316, seu filho, Bahadur Khan, assume. No início de seu reinado, foi assumida uma regência, já que Bahadur Khan era uma criança, tendo 12 anos de idade. Quando assumiu a sua maioridade, em 1327, ele ordenou a execução de seus rivais e dos regentes reais. Bahadur voltou de imediato ao Islã sunita. No seu reinado, as disputas entre a nobreza mongol e os burocratas persas enfraqueceram o Ilkhanato. O sistema fiscal começou a colapsar devido à corrupção, e a arrecadação de tributos tornou-se ineficaz. Governadores começaram a agir de forma independente do Khan, enfraquecendo o poder central. Quando Bahadur Khan morre em 1335, sem herdeiros, isso abriu espaços para uma guerra de sucessão. Nisso, o Ilkhanato se fragmentou em pequenos estados rivais, como os Jalaridas no Iraque, Muzafaridas na Pérsia e os
Robanidas e os Chobanidas no Azerbaijão. E os mongóis passaram a colapsar. E o Ilkhanato mongol chegou ao seu fim após 80 anos. Este na Pérsia sem poder assentar por 35 anos. Esses estados pequenos citados eram governados por ex-generais mongóis, clãs persas e turcomanos, e com muitas facções disputando território e influência. A Pérsia enfrentou um declínio econômico e político significativo na época. As guerras foram constantes entre os clãs. Com o colapso do Ilkhanato, o comércio enfraqueceu, levou ao colapso do comércio e ao empobrecimento das cidades persas devido à falta de comércio e à pobreza constante. Tribos turcas começaram a invadir os territórios persas, até que em cerca de 1360, um líder militar turco-mongol de nome Timur começou a se ascender como poderoso dentro do Kanato de Chagatai. E Timur derrotou os reis locais, já que os Chagatai também tinham se fragmentado por volta de 1300. E por volta de 1370, Timur se voltou contra o rei de Samarcanda, Hussain, um estado que surgiu devido à fragmentação do Kanato de Chagatai no século XIV. E em 1370, Timur sitia Hussain em Balkan. E após a sua morte, no cerco, Timur se proclamou Khan da linha Chagatai, que era o segundo filho de Gengis Khan. Nisso ele se proclama o herdeiro legítimo do Império Mongol e o seu restaurador. É com essa proclamação, em 1370, é fundado um grande Império Timúrida, que reinaria na Pérsia até 1507. E veremos no próximo episódio. Fique com Deus e até a próxima. Tenha um bom dia.